ver se tá saindo bem aí. Não tem som. Alô? Oi? Tá ouvindo? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho, mais um dia de exposição doutrinária da nossa Caminho da Luz. Hoje teremos como tema da noite antedificuldades. É um tema que está inserido na obra Messe de Amor, que é esta aqui, da Joana de Ângeles e o nosso querido Divaldo Franco, no capítulo 51. E nos sábados à noite, na Caminho da Luz, os temas sempre são direcionados às obras da Joana de Ângeles. Então, para iniciar os trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos acompanham neste momento, pedimos o envolvimento carinhoso, o abraço fraterno dos nossos amigos espirituais, que os nossos lares, neste momento, se encham de luzes e de energias revigorantes que equilibram as nossas mentes, os nossos corações e envolvam a todos os que estão presentes, encarnados e desencarnados. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe durante o trabalho desta noite. Que assim seja. Muito bem. Vamos iniciar aqui, dar uma ajeitadinha aqui. Tá todo? Muito bem. Então, o tema antidificuldades, no momento atual, é quase que rotina, né? As dificuldades se apresentam a todos os momentos e cada vez mais parece que se avoluma. E pandemia e tudo mais, né? E as dificuldades individuais, assim, as questões individuais de cada um também, todos temos. Mas a Joana inicia assim: a semente para libertar o vegetal que conduz em germe não se nega a vencer o solo que agasalha. O rio que busca o oceano não se detém ante as dificuldades que lhe impedem o curso. Então, a dificuldade, que diz a Joana, é um teste de resistência em forma de oportunidade inspiradora. E veja bem que a Joana sempre usa assim, comparativos com as questões da natureza, porque a natureza responde às leis naturais, às leis divinas. Assim, a natureza funciona de acordo em relação à harmonia. Então, observando as coisas que acontecem na natureza, nós podemos incorporar a nossa vivência, e até muitas coisas da ciência são descobertas observando as ações da natureza. Então, essas dificuldades, né, elas se apresentam como forma de exercício de aprendizado. Mas uma observação: para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, nós temos que ter em mente, vamos dizer assim, enfrentar da maneira mais simples, né? Não simples, mas mais dinâmica, com mais força, com mais entusiasmo. Nós temos que ter em mente que somos todos espíritos imortais, que somos eternos, né?
e que encarnados na Terra momentaneamente, nós passamos por experiências e vivências que nos trazem aprendizados. Então, todos estamos, né, na Terra neste momento, principalmente nessa fase de transição planetária, que nós estamos mudando de fase e muitas coisas estão acontecendo. E todos nós ou pedimos para estar aqui neste momento, ou fomos obrigados pelas circunstâncias de reencarnações ou vivências passadas. Porque é um momento único do planeta em que no futuro poderemos dizer, eu estive lá. Né? É mais ou menos quem viveu na época de Jesus, os espíritos que viveram na época de Jesus, quando se relata os fatos e histórias, eles dizem, eu estive lá. É uma experiência e tanto. E nós estamos agora no momento de transição do planeta, que é uma experiência e tanto. Vamos ter muita história para contar. Então, temos que enfrentar as dificuldades da vida com essa mentalidade de espíritos que somos, que aqui é uma escola de aprendizado. E as dificuldades são testes, exames, né, do nosso aprendizado. Mas não podemos também, por essa razão, por esse sentimento de espíritos que somos, tratar as dificuldades com conformismo. Então tudo bem, foi Deus que quis assim, então tá certo. Não é isso. A dificuldade é para que se enfrente, aí está o exercício, ali está o teste. Então elas são, diz a Joana, né, que as dificuldades são o exame do nosso aprendizado. Se eu sou bom, caridoso, eu aprendi muito, tá muito bem, então vamos te colocar numa situação constrangedora e vamos ver qual é a tua atitude. Se tu vai ser bom ou tu vai ser vingativo, vai proferir um vocabulário lá de baixo calão, né? Então, aí é que aparecem os testes, e todo tipo de testes. Então, nós devemos receber as dificuldades na nossa vida como uma oportunidade de combate, de aprendizado, né? Exemplificando, a nossa vida, quando nós enfrentamos as dificuldades, uma dificuldade para uma pessoa pode ter um valor e a mesma dificuldade para outra tem outro, devido às experiências vividas. Por exemplo, o engenheiro, ele precisa de muitas obras para ser um engenheiro experiente. Um médico cirurgião, ele precisa de muitas cirurgias para ser um cirurgião experiente. Então, a nossa vida, a depender da quantidade de dificuldades das mais variados tipos de dificuldades que passamos, nos traz essa experiência. Tem um amigo que se formou em medicina e foi fazer residência em traumatologia em Santos, no litoral de São Paulo. E daí ele me contando que lá, para experiência nessa área de traumatologia era muito grande, porque lá tem o Porto de Santos, que tem uma atividade grande, tem várias indústrias, e todos os acidentes de trânsito que ocorrem na descida da serra vão para Santos. Todos os acidentes que ocorrem na subida da serra vão para São Paulo. Então, ali no hospital dele, diz que era em escala industrial, ossos quebrados, de tudo que é tipo e variedade. Então, na triagem era assim, esse vai para raio-x, esse vai para cirurgia, esse vai para gesso, esse espera, era tenso. Mas também ele fez várias cirurgias e hoje ele é um médico experiente. Por quê? Porque ele fez cirurgia de tudo que é osso quebrado. Entende? Então, você vai perguntar para um que nunca passou por nada e um que passou por isso, ele vai dizer, esse aí entende mais. Então, nós na vida, com a quantidade de dificuldades que temos, sabemos interpretar muito bem a dificuldade do outro, porque sabemos como é. Tipo, eu sei exatamente o que tu está passando, porque eu já vivi isso. Então, esta vivência é aprendizado. Jesus, com toda a sua experiência, sabedoria, também passou por isso em algum momento da sua jornada terrena. Ele não se transformou
e um ser crístico por acaso. É a experiência vivida que nos transforma em seres espirituais elevados. Então, quando desencarna um ente querido, temos uma dor que é não comparável, é certo. Mas tem pessoas que não perdem um ente querido, como o nosso amigo da Casa Espírita, que perde 4 numa vez só. E aí tu vai... Não é comparação com esse que perde 1, perde 4, mas olha a experiência vivida desse que perdeu mais. Ele vai entender muito bem o que é a dor do outro que perdeu 1 e sabe do que ele está chorando. Essa é o aprendizado da dificuldade. Então a dor é mensagem de despertamento. E nós devemos acolher essa dor assim com entendimento de seres espirituais que somos. E de uma certa forma até com alegria, mas não com alegria desequilibrada, assim como fuga da realidade. Mas essa alegria de sabermos que são provas, nós temos o acompanhamento de Jesus, dos bons espíritos, e se a prova se apresenta na nossa vida, é para o nosso aprendizado, não é à toa, não é castigo divino, não é lei divina de castigo, não, ao contrário, nós infringimos essas leis divinas e temos que corrigir o rumo. Então, as dificuldades também somos nós que criamos. Às vezes, a gente, por aprendizado, a gente passa por aprendizados, entende a situação e muitas dificuldades nem é mais necessária, porque nós já entendemos o conceito. Por exemplo, no velório da minha mãe, quando ela desencarnou, já faz alguns anos, uma amiga nossa chegou e disse: eu não compreendo vocês aí perderam a mãe e estão com esse ar assim mais centrado, mais equilibrado. Ela disse: se fosse a minha mãe, eu estava em total desespero. Eu disse: sim, exatamente, mas eu tive experiências anteriores com a doutrina espírita que me ensinaram a quando chegasse a esse momento, eu ter o equilíbrio necessário. Então aquilo não é mais uma dor, entre aspas, tão exagerada, porque eu entendi os conceitos da vida. Entende essa questão? Então, a busca do aprendizado também nos facilita o enfrentamento das dificuldades, como tudo, né? Todas as experiências da nossa vida, tanto moral, profissional, né? Financeira também, quando a dificuldade vem, a gente entende bem o porquê que está acontecendo e enfrenta com mais tranquilidade. Mas agora, se tu não sabe, parece um fim do mundo. Enfim, a Joana diz assim: a existência na Terra é constituída por contínuos desafios que sempre estão estimulando a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento das aptidões adormecidas, ao destemor e à coragem, em contínuas atividades enriquecedoras. Quer dizer, esses contínuos desafios que nos se apresentam à vida, às vezes a gente desenvolve aptidões que nem sabe que tem. E que pelo fato do enfrentamento da situação, da dificuldade, nós, depois que passamos, poxa, nem sabia que eu conseguia fazer isso. Mas como é que ia saber se não enfrentasse a dificuldade? Talvez nunca saberia, se ficasse num estado de dormência, né? Ou de preguiça e desânimo, né? Que a preguiça e o desânimo são uma das principais situações assim comportamentais que de falta de enfrentamento das dificuldades. Que nós temos preguiça após um trabalho cansativo, de grande esforço, um cansaço é natural. Mas agora essa propensão à inatividade, né? Muitas horas de sono, lentidão, até a gente nem perturba muitos outros, porque tu tá sempre isolado, meio só, né? Meio lento, sempre dormindo, mas também não se predispõe a ajudar ninguém, a contribuir com o outro. Não, isso tudo, essa
conduta de preguiça é uma conduta enfermiça, porque gera conflitos psicológicos, que tem no livro da Joana, ela tem livros que ela fala só sobre isso, conflitos existenciais, eu acho que eu falo sobre isso. Então, esses conflitos da pessoa que é meio preguiçosa e não enfrenta as dificuldades, ela começa a criar conflitos psicológicos assim, não sou uma pessoa de valor, para mim nada dá certo, não tenho merecimento, né? Os outros não me consideram, ninguém gosta de mim, né? Tudo isso leva assim, a ressentimentos e a negatividade que resulta na perda de entusiasmo pela vida, pela ausência de motivação para enfrentar as dificuldades. E o problema disso está no ego, que somente a pessoa se considera a si mesmo e não vê e não faz nada pelo outro. O preguiçoso não está pensando no outro, porque alguém pede uma colaboração e diz, não, isso é muito difícil, tem que acordar cedo? Não, mas aí nem pensar, não. Tem que ficar muitas horas de pé? Não, mas aí não. Entende? E pessoas que têm entusiasmo, elas não perguntam a dificuldade, elas perguntam o que tu precisa e vamos ver uma solução. Essa é uma pessoa que enfrenta e cria situações. Só que também é interessante que essa pessoa que o preguiçoso, ele gosta muito de ser lamentado, né? Ele gosta de, em vez de receber amor, ele gosta de ser assim, coitado, que vida que tu tem, né? A compaixão, assim, pois é, tu sabe o que eu tô passando, sabe? Ele faz aquele drama. E ele se vicia nesse contexto, assim, de vitimismo. E quando alguém vai contribuir para tirar esse preguiçoso, entre aspas, dessa sonolência, né, com a vida, a pessoa vai contribuir com isso, o preguiçoso diz assim, mas quem é tu para falar o que eu devo ou não devo fazer na vida? Então, aquele que vem com entusiasmo e quer ajudar, passa a ser considerado um adversário, um censor, um perturbador da minha paz. Olha, vem aí, querendo me mandar fazer tal coisa. Então, é difícil. Então, ouvir as verdades, às vezes, machuca o ego. Quando a gente vai falar com alguém que não faz e não contribui, ele se sente magoado, porque ouviu a verdade. Mas se não tiver a humildade se nós não tivermos a humildade de ouvir verdades, às vezes a gente não muda também. Então, essa pessoa que não contribui, ela tem que ter a humildade de dizer assim, qual a tua percepção, o que tu acha que eu deveria fazer? E às vezes diz assim, olha, tu tem que levantar cedo e sair da cama. É difícil, mas tem que começar. Então, eu tô dando um exemplo assim, né? Então, a falta de vontade para enfrentamento da dificuldade da vida, ela modifica, ela renasce com a transformação moral da pessoa. Quando a pessoa se dá conta e diz assim, mas espera aí, eu desse jeito não vai dar certo a minha vida. Eu não tenho coragem para enfrentamento de nada. Então, quando ela percebe que ela tem que mudar e tem que evoluir, isso é uma transformação moral. E ela começa a ter mais comunhão com os ideais de outras pessoas e começa a perceber que os outros também precisam de colaboração. E a busca da convivência fraternal, né? Porque normalmente a pessoa que não quer fazer pelo outro, ela nem visita o outro, nem pergunta se tu precisa de alguma coisa, porque vai que a pessoa diz que precisa, eu vou ter que fazer. Então ela prefere nem conviver muito. Então essa convivência traz aprendizados, porque eu vou ouvir as pessoas, eu vou experienciar situações, eu vou experienciar tarefas e vou aprender muito sobre a vida e pronto, a alegria vem automaticamente, porque a sensação do prazer, do dever cumprido é que nos traz essa sensação de bem-estar, né? Então, os benefícios advindos dessa dificuldade que o mundo, que a vida nos apresenta,
se não tivesse essas dificuldades, se prolongaria a nossa ignorância como seres espirituais que somos. E a gente não despertaria para essa realidade de que somos seres espirituais e não somos a situação em que nos encontramos. A situação é uma experiência. Nós somos seres espirituais, é outra coisa. Nosso objetivo é de evolução espiritual. E as dificuldades são percalços do caminho e que tudo bem, se seja lá que motivo for, né? Vamos enfrentar com aquela coragem, né? Com a vontade e com essa percepção de que sempre somos amparados. Então, quando chega, às vezes a dificuldade nos chega, é bom a gente parar, orar e dar uma calmada assim nos pensamentos, e que a oração revigora as forças e a gente pede ajuda para os bons espíritos e para Jesus e para Deus, né? E seja lá que religião que a pessoa tenha, pede para o seu anjo da guarda, enfim, eles estão sempre predispostos a nos ajudar perante as dificuldades. Eles vão nos intuir qual é o melhor jeito, qual é o melhor caminho, mas a atividade é eu que tenho que fazer. Eles não vão me dizer o que fazer, mas eles vão me dar força e coragem para o enfrentamento das situações. Então toda dificuldade traz uma mensagem, e eu tenho que tentar entender que mensagem é essa que ela traz. Se eu tenho essa dificuldade, porque eu não prestei atenção em alguma coisa, ou não estou fazendo alguma coisa que deveria ter feito. Então, ela, como eu disse antes, ela não é um castigo. Ela é um exercício de aprendizado e um teste das tuas convicções. Vamos ver se tu é firme mesmo nas convicções cristãs. Se tu se diz um homem bom, né? Então vamos ver se tu é bom mesmo. E os triunfadores, e às vezes a gente se engana com esses triunfadores e sorridentes do mundo, né? Porque às vezes eles são almas equivocadas, porque eles estão envolvidos só com o momento de agora. E às vezes a gente se decepciona com a vida, porque, olha que ela lá tem uma vida isso, tem uma vida X, uma vida... Não. Como diz a Joana, os verdadeiros heróis na Terra são aqueles que, ignorados, que às vezes nem aparecem, são aqueles que deram pão para quem tem fome, deram um agasalho para quem tem frio, deram luz para quem vive nas trevas, né? Como a gente faz muito, os trabalhadores nas casas espíritas, enfim, fazem muito isso, né? De trazer luz para quem está em dificuldade, trazer esperança para quem está com medo, né? De vivenciar a vida. Então, como diz a Joana, esses são os triunfadores. Então, diante dessas dificuldades, não há lugar para queixas e lamentações, porque a Joana nos pede assim: cumpre o teu dever, né? Como cristão, como colaborador, né? do projeto divino de construção do mundo, né? E se a gente aguardar compreensão humana para isso, não vai ter. É um trabalho solitário às vezes, né? Então, nós nos mantermos perseverantes, que é a palestra anterior que eu fiz, que tem lá para quem quiser assistir, persistir na ideia, fala sobre isso, nós persistirmos no propósito de crescimento e do propósito cristão. Então a Joana diz: ergue-te acima de todas as vicissitudes e fiel a ti mesmo, veja bem, no dever maior, alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Então, fiel a ti mesmo, nós temos que ser fiel a nós mesmos, aos nossos desejos e princípios. A gente não pode titubear e ser muito Maria vai com as outras. Nós temos o nosso propósito de crescimento espiritual é nosso, é individual. E o propósito cristão e as atitudes e as ações baseadas em princípios cristãos são nossos. Não adianta eu fazer alguma coisa errada e dizer: eu fui
induzidos. Foi, mas tu fez, né? Foi induzido ao erro, sim, errei, mas tu fez. Né? Então, é um esforço muito individual. E então a Joana diz, sai a campo, né? Enfrenta a dificuldade e respeita o tempo, usando com propriedade. Às vezes a gente perde tempo com picuinhas e bobagens, dando valor, peso a pessoas que te desequilibram, que falam mal, sei lá, né? Ciumento, invejoso. Não dá bola para isso. Segue a vida, segue no teu princípio, né? Valoriza as coisas positivas que tem e segue firme, né? E ela fala, não estaciona quando alguém tenta te derrotar, te botar para baixo. Ora, pede ajuda aos bons espíritos e segue firme e se integra no objetivo que conquiste, né? Que te levou a criar esses objetivos, que é o objetivo cristão de evolução. Então, mesmo que verta lágrimas de sangue, vamos dizer assim, perante as dificuldades, né? Devemos nos ligar a esse bem legítimo, que é o bem exemplificado por Jesus e outras figuras do mundo, né? Então nós temos essa grande tarefa de difundir a verdade sobre quais os valores da vida, né? Estimular a ordem, né? A colaborar para que as coisas andem dentro de uma linha benéfica, de uma ordem, né? Elaborar serviços nobres, participar de trabalhos, de entidades, né? Que produzem trabalhos nobres, desculpar as ignorâncias alheias, né? Que às vezes isso tem muito, né? A gente não é bem compreendido, amar sempre, né? E insistir, como diz a Joana, insista sempre nos postulados do cristianismo puro, que é bondade, fraternidade, colaboração, amor, fé, para que a fé dá muita segurança, né? Então, há muito solo para desbravar, assim, há muita coisa que nós fazemos no mundo para nos tornarmos um mundo mais evoluído, né? A gente está saindo no mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, mas para a regeneração ainda falta, exige a colaboração de todo mundo, senão a gente não chega lá. Então, a Joana coloca ainda, sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores, e prossegue sempre, né? E se não conseguirmos tudo que desejamos pelas dificuldades que se apresentam na nossa vida, podemos até desencarnar a qualquer momento, mas nunca perdeu o foco, nunca perdeu o objetivo. E mesmo que nós fazemos alguma coisa e não deu para concluir, tudo bem, outros continuarão aquele trabalho. Se o trabalho é bom, outras pessoas de bom coração pegam e continuam, né? E quando chegamos ao desencarnarmos, chegamos à pátria espiritual, seremos triunfadores, porque fizemos tudo que podíamos, dentro do nosso melhor e dentro dos bons princípios, mesmo não concluindo, porque a tarefa é fazer o que se pode fazer. Então, quando se contempla lá de cima esses outros continuando as obras que nós deixamos, às vezes, pela metade, pelas dificuldades da vida, né? Esses que estão seguindo, eles não começaram do zero, porque alguém já fez alguma coisa. Então eles vão ser gratos por esse heroísmo anônimo, porque alguém fez. Olha as casas espíritas, né? Se não fosse os criadores e incentivadores do passado, que seriam das casas hoje, ou de qualquer entidade ou órgão, né, que trabalha pelo próximo. Então, esse ambiente familiar também produz isso, né? Se eu conduzir a família assim para os bons princípios, os filhos continuam dentro desses bons princípios e os netos continuarão dentro desses bons princípios. Então, é um trabalho constante. Então, vamos, né, orar e agradecer pelas oportunidades que temos de evolução espiritual,
e pelas dificuldades que a vida nos apresenta, que são grandes oportunidades de exercício para vermos como estamos e quanto devemos melhorar para esta grande propósito que é a evolução e crescimento espiritual. Então vamos à nossa prece final. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos acompanharam durante essa noite, agradecemos a presença, o envolvimento de todos. Pedimos que os bons espíritos derramem sobre nós, sobre nossos lares, sobre todos que estão em nossos lares, derramem energias safirinas, energias cristalinas, que saturam o nosso corpo físico e espiritual, dando-nos serenidade, tranquilidade nos pensamentos, dando-nos força e coragem para o enfrentamento das dificuldades da vida. Energias luminares que o nosso bom Deus nos coloca neste momento, iluminando nossos caminhos, as nossas mentes e dando-nos a força e a fé e o entusiasmo para vivermos e aprendermos o máximo possível dentro desta jornada terrena. Um dia, mestre amigo, estaremos aptos a estar mais próximo de Ti. Que a bondade dos céus estejam sempre entre todos nós, que a bondade divina se estenda também a todos os lares deste orbe terrestre. Que assim seja. Obrigado a todos, meus amigos, pela presença, por mais este dia de trabalho, e até a próxima live da Caminho da Luz, que é terça-noite. Obrigado a todos. Boa noite.